Olá a todos, bem-vindos. Hoje a introdução ao vídeo vai ser bastante curta porque nós vamos fazer uma maratona de exercícios de limites de funções. Portanto, isto para nível de dificuldade de 11º ano. Portanto, uma vez que nós temos aqui muito trabalho pela frente, vamos já começar então com o exercício número 1. Ora, e cá temos então o primeiro limite que pede para calcularmos o limite quando x tende para menos infinito de 4 sobre x mais 8. Bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos aplicar, portanto, aplicando os teoremas, vamos substituir este x por menos infinito e ver quanto é que isto vai dar. Portanto, ficamos com 4 sobre menos infinito mais 8. Menos infinito mais 8 vai dar menos infinito. E 4 dividido por, quer seja mais infinito, quer seja menos infinito, vai dar 0. Portanto, o primeiro limite já está resolvido. E já aqui temos o segundo exercício, o limite quando x tende para 1 de x mais 2 sobre x ao quadrado menos 1. Vamos então substituir o x por 1 e vamos ficar com 1 mais 2 sobre 1 ao quadrado menos 1, ou seja, 3 sobre 0. Bom, eu sei que 3 sobre 0 é igual a infinito. A minha única dúvida é se isto é um mais infinito ou se é menos infinito. E para esse efeito eu tenho que saber quando eu vou aproximar-me do 1, se portanto, esta função x ao quadrado menos 1 vai aproximar-se de 0 por valores positivos, superiores a 0, ou por valores negativos, ou se eventualmente vai depender. Bom, para esse efeito eu vou só esboçar um gráfico da parábola x ao quadrado menos 1. Portanto, x ao quadrado menos 1, primeiro vou buscar os zeros, x ao quadrado é igual a 1, portanto x é igual a mais ou menos raiz de 1, ou seja, x é igual a menos 1 ou x é igual a 1. Sei que é uma parábola com concavidade voltada para cima, portanto o esboço do gráfico será qualquer coisa como isto, passa aqui em menos 1, passa aqui em 1 e será algo deste género assim. Ora bom, então o que é que acontece nas vizinhanças do 1? Aqui ao pé do 1, se eu me aproximar do 1 por valores superiores a 1, a função vai tender, de facto, vai se aproximar para 0, mas por valores positivos. No entanto, se eu me aproximar de 1 por valores inferiores, a função também vai tender para 0, mas por valores negativos. Portanto, se eu me aproximar da direita, isto vai para 0 mais, e portanto fica 3 sobre 0 mais, que vai dar mais infinito. Caso contrário, se eu me aproximar da esquerda, vai tender para 0 menos, e portanto fica 3 sobre 0 menos, ou seja, vai dar menos infinito. Ora, uma vez que, portanto, os limites à esquerda e à direita são diferentes, então vou abandonar esta primeira suspeita que eu tinha do infinito. Portanto, em geral 3 sobre 0 é infinito, mas esta função aqui não tem limite quando x tende para 1. Portanto, não tem limite. E já aqui temos o terceiro limite. Limite quando x tende para 3 de raiz cúbica de x mais 5 sobre x menos 2. Bom, vamos então aplicar aqui o limite, ou seja, substituir o x em cima e em baixo por 3, e isto vai nos dar raiz cúbica de 3 mais 5 sobre 3 menos 2. Ora, lá em cima fica raiz cúbica de 8 sobre 3 menos 2 é 1, portanto este denominador vai desaparecer, fica só raiz cúbica de 8, que é 2. E era só isto, está feito. O exercício número 4 pede para determinar o limite quando x tende para mais infinito de 2x ao quadrado menos x ao cubo. Vamos então lá, 2 vezes x mais infinito ao quadrado, 2 vezes mais infinito ao quadrado menos mais infinito ao cubo. Ora, vai dar mais infinito ao quadrado, cuidado, primeiras potências, vai dar mais infinito, vezes 2 ainda é mais infinito ao cubo ainda é mais infinito, mas por causa deste menos atrás fica menos, e isto aqui é a nossa primeira indeterminação. Como é que nós vamos levantar esta indeterminação? Bom, temos aqui uma expressão polinomial, portanto o que nós vamos fazer é colocar em evidência o termo de maior grau. Ficamos com limite quando x tende para mais infinito de x ao cubo, abre parênteses, 2x ao quadrado sobre x ao cubo menos x ao cubo sobre x ao cubo. E agora vou simplificar isto que está aqui dentro dos parênteses, portanto, limite quando x tende para mais infinito de x ao cubo. Este x ao quadrado corta com este cubo, mas ainda fica aqui um x aqui abaixo, fica 2 sobre x menos, e aqui fica apenas 1. E agora vamos aplicar novamente o limite.
aqui fica mais infinito ao cubo, vezes 2 sobre mais infinito, menos 1. 2 sobre mais infinito vai dar 0. 0 menos 1 é menos 1. E mais infinito ao cubo é mais infinito. Portanto, ficamos aqui com mais infinito vezes menos 1, que é menos infinito. Okay? E este também já está. E já estamos a fazer o exercício número 5, limite quando x tende para menos 2 de 3x sobre x mais 2. Nós vamos então substituir o menos 2 no x, em cima e em baixo, vamos ficar com 3 vezes menos 2 sobre menos 2 mais 2. Lá em cima vamos ficar com menos 6 e isto vai ficar a dividir por 0. Portanto, em princípio será infinito, a dúvida é se é mais infinito ou menos infinito, ou então pode-se até dar o caso de não ter limite. O que é que nós vamos então fazer? Vamos estudar a função x mais 2 e verificar o seu comportamento nas proximidades do menos 2. Então vamos fazer aqui um esboço. Esta é uma função afim, tem ordenada na origem 2 e, se quiserem calcular o zero, portanto, temos y igual a x mais 2, quando y é 0, ficamos com x igual a menos 2, portanto passa aqui no menos 2, e agora, aqui um pequeno esboço, portanto a reta fica qualquer coisa como isto. Bom, o que é que acontece aqui nas proximidades do menos 2? Se nós nos aproximarmos de menos 2 por valores superiores, ou seja, por valores à direita, a função, de facto, aproxima-se do zero, mas por valores positivos, ficamos com 6 a dividir por 0 mais, que vai dar menos infinito. Mas, se eu me aproximar por valores à esquerda, ou seja, valores inferiores a menos 2, a função tende também para 0, mas por valores negativos, então fico com menos 6 sobre 0 menos, vai dar mais infinito. Ou seja, dependendo do facto de eu ir pela esquerda ou pela direita, isto vai dar mais ou menos infinito. Portanto, vou simplesmente responder que não tem limite. Portanto, subentenda-se quando x tende para menos 2. Portanto, assim que já está feita. E já estamos a fazer o exercício número 6, limite quando x tende para 5 à esquerda, apenas à esquerda, de x menos 1 sobre 5 menos x. Ficamos então com, portanto, vamos para já esquecer o facto de estar aqui à esquerda, portanto vamos só substituir o x por 5, como normalmente, 5 menos 1 sobre 5 menos 5, e portanto vai ficar 4 sobre 0. Okay? Agora é que é importante o facto de nos mencionar explicitamente que é apenas por valores inferiores a 5. Então, vamos de qualquer forma fazer um esboço da função 5 menos x e ver o que é que acontece nas proximidades do 5. Portanto, é uma reta com declive menos 1 e ordenada na origem 5. Mais uma vez, tal como no exercício anterior, y igual a 5 menos x. Se o y for 0, menos 5 igual a menos x, portanto, x igual a 5. Portanto, aqui este 0 no 5. E cá está um esboço da função 5 menos x. Ora bom, para 5, mas agora já nem me vou aproximar de 5 pela direita, vou só aproximar-me da esquerda porque está aqui explicitamente a dizer que é pela esquerda. Quando eu me aproximo pela esquerda, por valores inferiores, a função vai de facto aproximar-se de 0, mas por estes valores aqui positivos. E portanto isto fica 0 mais, e 4 a dividir por 0 mais, positivo por positivo, vai dar mais infinito. Ok? Portanto agora sim, tem limite e é mais infinito. Portanto a 6 já está. E já estamos a resolver o exercício número 7, limite quando x tende para 1 por valores à esquerda de x ao quadrado mais 4x menos 1 sobre 1 menos x. Vamos então lá substituir o x, todos os x por 1, independentemente de ser à esquerda ou à direita, vamos substituir, atribuir o valor 1, fica 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Lá em cima vai dar, ora este 1 vai cortar com este menos 1, fica só 4 vezes 1, 4, sobre 1 menos 1, 0. Será que dá infinito? Será que tem limite? Vamos ver. Então vamos estudar a função 1 menos x nas proximidades do 1. Vamos aqui fazer um pequeno esboço. Portanto, acho que já viram mais ou menos a mecânica da coisa. Portanto, tem a ordenada na origem 1 e declive menos 1. Portanto, passa aqui depois também no 1 e temos aqui então um esboçozinho da nossa reta. Então, nas proximidades 1, mas apenas por valores à esquerda, quando eu me aproximo por valores à esquerda, a função vai aproximar-se de 0 por valores positivos
e portanto isto é 0 mais 4 sobre 0 mais vai dar mais infinito e pronto, o exercício número 7 já está. E passamos então rapidamente ao exercício número 8, limite quando x tende para menos infinito de raiz de 9x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Vamos lá então substituir todos os x por menos infinito, vai ficar raiz de 9 vezes menos infinito ao quadrado menos 4 em cima, sobre menos infinito menos 2 em baixo, ou seja, menos infinito ao quadrado é menos infinito vezes menos infinito, portanto vai dar mais infinito, multiplicado por 9 ainda é mais infinito. Se eu tirar 4, continua a ser mais infinito. Raiz de mais infinito ainda é mais infinito. Cá em baixo fica menos infinito, portanto isto é mais uma indeterminação, neste caso do tipo infinito sobre infinito. Como é que nós vamos levantar esta indeterminação? Então, uma vez que nós nesta raiz temos aqui 1x ao quadrado, então a minha sugestão, porquê? Porque x ao quadrado depois pode cortar com a raiz, mas cuidado com muitos asteriscos. Mas vamos colocar o x ao quadrado em evidência para ver o que é que nós conseguimos daqui extrair. Então, vamos lá com muito cuidadinho. Limite, quando x tende para menos infinito de raiz de x ao quadrado, há parênteses, agora vou colocar em evidência, daqui sobra o 9, portanto 9x ao quadrado sobre x ao quadrado, fica só 9 menos 4 sobre x ao quadrado, portanto aqui não há simplificação a fazer. Sobre, e cá em baixo vou deixar na mesma, fica x menos 2. Aplicando as propriedades das raízes, nós sabemos que a raiz deste produto é igual ao produto das raízes. Então, vou separar em duas raízes diferentes. Ficamos com limite, quando x tende para menos infinito de raiz de x ao quadrado, vezes raiz de 9 menos 4 sobre x ao quadrado, e agora tudo sobre x menos 2. Okay? Agora, o que é esta raiz de x ao quadrado? Não vai ser x. Vai ser módulo de x. Isto é igual a módulo de x e sabemos que o módulo de x tem o valor x caso x seja superior ou igual a 0 ou menos x se x for menor do que 0. Mas eu sei que x vai ser menor do que 0 porque eu estou a fazer o x tender para menos infinito. Então, portanto, o x vai ter valores negativos e, portanto, eu vou seguir aqui este ramo de baixo. Então vou substituir raiz de x ao quadrado por menos x e não por x, ok? Então ficamos com limite, quando x tende para menos infinito de isto substituído por x, raiz de 9 menos 4 sobre x ao quadrado a dividir, e aqui vou também colocar o x em evidência que é para poder cortar com este. X, abre parênteses, x sobre x que é 1 menos 2 sobre x. Okay? Os 2x já podem cortar. E ficamos com limite quando x tende para menos infinito de menos raiz de 9 menos 4 sobre x ao quadrado sobre 1 menos 2 sobre x. Então vamos lá aplicar novamente o nosso limite a ver se já conseguimos levantar esta indeterminação. Então, menos infinito aqui fica menos infinito ao quadrado é mais infinito. 4 sobre mais infinito é 0. 9 menos 0 é 9 e raiz de 9 é 3. Ficamos lá em cima com menos 3 sobre 1 menos 2 sobre menos infinito, que é 0. E, portanto, fica 1 menos 0, ou seja, 3 sobre 1, menos 3 sobre 1, que é menos 3. E já está. O valor do nosso limite é menos 3. Portanto, o 8 também já está feito. Exercício número 9. Portanto, temos limite de, quando x tende para menos infinito, de 4x ao cubo menos 2x mais 6. Vamos então substituir todos os x por menos infinito, vamos ficar com 4 vezes menos infinito ao cubo, menos 2 vezes menos infinito, mais 6, ou seja, menos infinito ao cubo ainda é menos infinito, multiplicado por 4, menos infinito. Este menos com este menos passa a mais, portanto, e multiplicando por 2 ainda é mais infinito, e somando com 6 não faz absolutamente nada. Portanto, isto aqui é a mesma coisa, portanto, é uma indeterminação do tipo infinito menos infinito, portanto, se trocarmos, fica infinito menos infinito. Como é que nós levantamos indeterminações deste género? Ora, já tínhamos feito um muito parecido. Portanto, como é uma expressão polinomial, vamos apenas colocar o termo de maior grau em evidência e, em princípio, fica resolvido dessa forma. Vamos ficar, então, com limite, quando x tende para menos infinito de x ao cubo. Apenas, não é preciso colocar o coeficiente, o 4, porque depois isso vai propagar para tudo o resto. Vai ficar a dividir por 4 em vez de ser só por x ao cubo. X ao cubo a dividir
multiplicado por 4 menos 2x sobre x ao cubo mais 6 sobre x ao cubo. Este x, qualquer coisa cubo fica ao quadrado. Não vai fazer muita diferença. E então agora vamos aplicar novamente o nosso limite. Vai ficar menos infinito ao cubo, a multiplicar 4, menos 2 sobre menos infinito ao quadrado é mais infinito, fica 0. 6 sobre menos infinito ao cubo ainda é 0, mais 0. Menos infinito ao cubo é menos infinito, e se multiplicarmos por 4 não muda nada, ainda é menos infinito. Okay? Então este vai para menos infinito. E está feito. Exercício número 10. Limite quando x tende para 3 de x ao quadrado mais 5. Vamos então substituir a x por 3. Vamos ficar com 3 ao quadrado mais 5, que é 9 mais 5, que é igual a 14. Era só isto. Está feito. É 14. E vamos então para o número 11. Limite quando x tende para 1 de 2x mais 3 sobre módulo de x menos 1. Vamos substituir o x então por 1, neste caso, 2 vezes 1 mais 3 sobre 1 menos 1, módulo de, ou seja, 2 vezes 1, 2 mais 3, 5, 1 menos 1 é 0, módulo de 0 é 0, e portanto agora a nossa dúvida está se x vai para 0 mais, se vai para 0 menos, ou se depende. Portanto, porque não nos especificam aqui se é por valores inferiores ou se é por valores superiores, portanto temos mesmo que analisar as duas situações. Vamos então, mais uma vez, como já tínhamos feito coisas deste género, vamos analisar agora o gráfico da função módulo de x menos 1 nas proximidades de 1 e ver como é que a função se comporta. Como é que é o gráfico de módulo de x menos 1? Bom, é basicamente o gráfico da função módulo de x, que era isto assim, qualquer coisa como isto, né? Módulo x, bisseta o primeiro quadrante e o segundo quadrante. Agora, quando eu coloco aqui o 1, eu vou estar a fazer uma translação de uma unidade para os positivos. Portanto, para o lado do 1 e vamos ficar com qualquer coisa assim deste género. Este aqui é que é o verdadeiro gráfico x, módulo de x menos 1. Vamos então aproximar-nos do 1. Primeiro vamos começar por valores, por exemplo, à esquerda. Então a função vai de facto para 0, vai para 0 por valores positivos. Agora, se eu me aproximar do 1 por valores à direita, por valores superiores a 1, a função também continua a ir para 0 por valores positivos. E portanto isto é sempre 5 a dividir por 0 mais. E como tal, como 5 é positivo, e isto aqui em baixo também são valores positivos, então isto vai me dar mais infinito. E esta é a minha resposta. Portanto a 11 está feita. E já estamos então a resolver a questão número 12, que é o limite quando x tende para mais infinito de x menos 1 vezes x ao quadrado menos 3x mais 7, tudo dividido por 5x menos 3x ao quadrado. Vamos antes de mais substituir todos os valores x por mais infinito e ver o que é que nós obtemos daqui. Então fica mais infinito menos 1 é mais infinito multiplicado por mais infinito ao quadrado, ou seja, vamos já fazer aqui um pouquinho mais depressa, mais infinito. 3 vezes mais infinito é mais infinito, mas com este menos atrás fica menos infinito e se eu somar 7 não vai mudar rigorosamente nada. E aqui em baixo fica 5 vezes mais infinito, menos 3 vezes mais infinito ao quadrado ainda é mais infinito, portanto mais infinito. Menos mais infinito, ou seja, menos infinito. Portanto, temos aqui duas vezes a terminação infinito menos infinito. Muito bom, então como é que nós vamos ver se levantamos esta determinação? Primeiro, eu poderia fazer aqui esta distributiva e obteria aqui um polinómio de grau 3 e aqui um de grau, já tenho um de grau 2, não é? E eventualmente colocaria o termo de maior grau em evidência em cima e em baixo. Mas uma vez que isto já se encontra fatorizado, se calhar até vou fazer o seguinte, vou deixar este x menos 1 em paz por enquanto, vou só colocar aqui o x ao quadrado em evidência e aqui também vou colocar o x ao quadrado em evidência. Estes vão cortar e depois vamos ver o que é que sobra. Então vamos lá. Limite quando x tende para mais infinito de x menos 1 vezes x ao quadrado e daqui, quando eu coloco o x ao quadrado em evidência, daqui sobra 1 e fica 3x sobre x ao quadrado, ou seja, fica só 3 sobre x mais 7 sobre x ao quadrado. Cá em baixo vou colocar o x ao quadrado em evidência, daqui fica 5x sobre x ao quadrado, ou seja, 5 sobre x menos 3 x ao quadrado sobre x ao quadrado, vai custar.
Agora sim, já posso cortar estes 2x ao quadrado e vamos então tentar substituir novamente todos os x por mais infinito. Agora ficamos com mais infinito menos 1, ou seja, mais infinito vezes. E agora aqui temos já temos coisas diferentes. 1 menos 0 mais 0. 1 menos 0 mais 0. Sobre 5 sobre mais infinito é 0. 0 menos 3. 0 menos 3. Eu daqui sai 1. 1 vezes mais infinito é mais infinito. Mais infinito a dividir por 0 menos 3 é menos 3. E portanto, só vai mudar o sinal do infinito. Mais infinito a dividir por um número negativo vai para menos infinito. Ok? E pronto, e é mesmo isto. Portanto, este limite vai para menos infinito. Portanto, daqui já está. E passamos então rapidamente ao exercício número 13. Temos agora o limite quando x tende para mais infinito de 7x menos 12 sobre 2x ao quadrado menos x menos 1. Bom, então vamos lá. Primeiramente, substituir todo o x por mais infinito. Vamos ficar com 7 vezes mais infinito, menos 12 não vai mudar nada. E aqui em baixo fica 2 vezes x e mais infinito ao quadrado, que é mais infinito, menos aqui menos infinito e menos 1 que também não vai mudar. Então temos aqui uma interminação tipo mais infinito menos infinito para levantar. O que nós fazemos? Uma vez que é uma expressão racional, temos polinómio em cima, temos polinómio em baixo, vamos colocar o termo de meio grau em evidência em cima e em baixo e ver se assim levantamos a interminação. Temos com limite quando x tende para mais infinito de x, a parênteses 7 menos 12 sobre x, a dividir por x ao quadrado, 2 menos x sobre x ao quadrado fica só 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado. Okay? X corta com o quadrado, não se anula tudo. Ficamos com o limite quando x tende para mais infinito de 7 menos 12 sobre x, a parênteses 2 menos 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado. E agora vamos então aplicar novamente o limite e ver se já levantamos esta interminação. Aqui fica 0, portanto fica 7 menos 0 sobre mais infinito, multiplicar por 2 menos 0 menos 0. Portanto 7 sobre mais infinito vezes 2 continua a ser mais infinito. E 7 a dividir por mais infinito é 0. Okay? Mas isto vai para 0 e o exercício 13 está feito. Agora já estamos a resolver o exercício número 14, limite quando x tende para menos infinito, de 2x ao quadrado menos x mais 9. Quanto é que isto vai dar? Vai dar 2 vezes menos infinito ao quadrado mais infinito, portanto mais infinito, menos menos infinito, portanto mais infinito, e mais 9. Mais infinito é mais infinito, e mais 9 vai dar mais infinito, e isto não é nenhuma interminação, portanto o 14 está. E já estamos a fazer o exercício número 15, que diz: limite quando x tende para menos 2 à direita de 1 menos 2x sobre x ao quadrado menos 4. Vamos então substituir todos os valores por menos 2 e ver quanto é que isto nos vai dar. Vai ficar então 1 menos 2 vezes menos 2 sobre menos 2 ao quadrado menos 4. Menos 2 vezes menos 2 é 4. 1 mais 4 vai dar 5 sobre... E agora aqui vai dar 0. Portanto, menos 2 ao quadrado, 4 menos 4, 0. Bom, já fizemos exercícios parecidos com este, portanto vamos ver o que é que acontece à função x ao quadrado menos 4 nas proximidades do menos 2, mas em particular agora só me interessa ver o que é que acontece aqui quando eu me aproximo por valores à direita. Bom, como é que é a função x ao quadrado menos 4? X ao quadrado menos 4 tem os seguintes zeros. X ao quadrado é igual a 4, portanto x é igual a mais ou menos raiz de 4, x é igual a menos 2 ou x é igual a 2. E esta parábola tem concavidade voltada para cima. Portanto, o esboço do gráfico será qualquer coisa como isto. Tenho aqui o menos 2, tenho aqui o 2, e agora cá está um esboço da nossa função. Então, quando eu me aproximo do menos 2 por valores à direita, só por valores superiores, então agora a minha função vai aproximar-se de facto do zero, mas vai aproximar-se aqui por valores negativos. Portanto, isto vai ser 5 sobre 0 menos. Então, como é um valor positivo a dividir por valores negativos, isto vai para menos infinito. E cá está a nossa resposta. Portanto, este limite é menos infinito.
E avançamos então muito rapidamente para o exercício número 16. Vamos revisitar um limite que ainda não tínhamos calculado, mas é de uma função que não é nova. Mas no exercício 8 nós fizemos o limite consistente para menos infinito desta mesma função. Agora vamos fazer a versão para mais infinito e ver qual é a diferença. Bom, o que é que nós tínhamos feito, se recordam, no exercício número 8? Se não se recordarem, vão voltar ao exercício número 8 e depois saltam para este novamente. Então, nós tínhamos concluído que aqui tínhamos mais infinito e aqui tínhamos mais infinito, nós chamamos indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito. E, portanto, a técnica para levantar esta indeterminação consiste em colocar este x ao quadrado em evidência. Portanto, fica limite quando x tende para mais infinito de raiz de x ao quadrado, há parênteses, daqui sobra 9 e daqui fica 4 sobre x ao quadrado sobre x menos 2. Agora, a raiz do produto é o produto das raízes, ficamos com limite quando x tende para mais infinito de raiz de x ao quadrado vezes raiz de 9 menos 4 sobre x ao quadrado, tudo sobre x menos 2. E no exercício anterior nós tínhamos concluído que esta raiz de x ao quadrado era exatamente menos x, porque isto continua a ser igual ao módulo de x. Mas quando estávamos a fazer x a tender para menos infinito, isto aqui era substituído depois por menos x, porque isto é igual a termos x se x for maior ou igual que 0, ou menos x se x for menor do que 0. Mas agora nós temos o x a tender para mais infinito. Portanto, agora sim vamos substituir raiz de x ao quadrado, não por menos x, mas por x. Para tudo o resto o procedimento é igual. Então vamos ficar com limite quando x tende para mais infinito de x raiz de 9 menos 4 sobre x ao quadrado, e cá em baixo vou também colocar o x em evidência para poder cortar com este. X, abre parênteses, daqui fica só 1 menos 2 sobre x. Estes x agora cortam, e agora vou ver se já levantei a minha indeterminação. Portanto, vou aplicar o limite, fica 4 sobre mais infinito 0, 2 sobre mais infinito também é 0. Portanto, aqui em cima fica só a raiz de 9, que é 3. Não ficava menos 3 porque este x depois era substituído, portanto esta raiz era substituída por menos x, mas agora fica só x. É basicamente a diferença. E aqui continua a ser 1 menos 0, ou seja 1. Isto dá 3. Agora estava menos 3 porque esta raiz de x ao quadrado era substituída por menos x, quando o x tendia para menos infinito. Agora, como tende para mais infinito, é substituído por x e fica apenas assim, fica 3 em vez de ter menos 3. E o exercício 16 está resolvido. Ora bem, avançamos então muito rapidamente para o exercício número 17, que diz o seguinte: limite quando x tende para menos infinito de menos 4 sobre x elevado a menos 2. Ora bom, o facto deste expoente aqui ser negativo torna as coisas um pouco confusas. Portanto, quando nós vamos substituir, fica menos infinito elevado a menos 2. Antes de aplicarmos o limite para fazer o cálculo, vamos talvez simplificar um pouco esta expressão e transformar este expoente negativo num expoente positivo. Isto fica a mesma coisa que temos limite, quando x tende para menos infinito de menos 4 sobre 1 sobre x ao quadrado, mas dividir por 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso, que é x ao quadrado. Ou seja, na realidade, isto é a mesma coisa que ter limite quando x tende para menos infinito de menos 4 vezes x ao quadrado. Bom, e agora já é muito mais prático substituir agora o menos infinito aqui. Fica menos 4 vezes menos infinito ao quadrado. Agora, cuidado com os sinais. Menos infinito ao quadrado passa a positivo, mas depois vai multiplicar por menos 4, que é negativo, e volta ao menos infinito. Portanto, isto aqui vai para menos infinito. Ok? Portanto, não origina nenhuma indeterminação. E, portanto, o exercício número 17 está resolvido. E avançamos então muito rapidamente para o exercício número 18. Limite quando x tende para 0 de 5x elevado a menos 4. Ora bom, portanto, temos uma situação muito parecida com a anterior. Portanto, vamos primeiro de tudo transformar este expoente negativo num expoente positivo. Não é obrigatório, mas eu acho que é absolutamente recomendável. Ficamos com o limite quando x tende para 0 de 5 vezes 1 sobre x à quarta, ou ainda limite quando x tende para 0
de 5 sobre x à quarta. Okay? Agora já se torna então mais prático fazer a aplicação do limite. Quando x tende para 0, vamos ficar com 5 sobre 0. Portanto, isto será ou mais infinito ou menos infinito, ou então não terá limite. Mas, como é que portanto, quando o 0 é elevado à quarta, origina sempre valores positivos, por um lado. Por outro lado, o esboço desta função é muito parecido, mas não é exatamente igual, mas é muito parecido com as funções quadráticas, só que a partir do 1 começa a crescer muito rapidamente, portanto isto é uma quártica, isto é o esboço da função x à quarta, e portanto, quer eu me aproxime do zero por valores à esquerda ou à direita, isto acaba sempre por tender para zero por valores positivos. Portanto, isto é sempre 0 mais. Okay? E portanto, como é positivo por positivo, isto vai para mais infinito. Okay? Se tivéssemos substituído aqui o 0 aqui, ficaríamos com 0 elevado a menos 4, ficaríamos talvez com a sensação que era 5 vezes 0, pelo facto de termos 0 elevado a menos 4. Mas não é o caso. E, portanto, por isso é que eu recomendo, de facto, passar este expoente para positivo, para podermos, então, fazer um tratamento um pouco mais objetivo. Portanto, o exercício número 18 está feito. E exercício número 19. Limite quando x tende para 1 à direita de raiz de 5 menos x sobre 1 menos x. Bom, primeiro, então, vamos substituir o x por 1 e ver o que é que nós teremos daqui? Ficaremos com raiz de 5 menos 1 sobre 1 menos 1, ou seja, raiz de 4 sobre 0. Okay? E, portanto, temos aqui, tal como na situação anterior, a dúvida se este limite vai para 0 mais ou para 0 menos. A diferença é que agora vamos para 1 por valores positivos. Portanto, vamos só analisar, então, o que é que acontece à função 1 menos x nas proximidades do 1 e só em particular quando nos aproximamos por valores superiores a 1. Então, o esboço da função, portanto, é declive negativo e tem ordenada na região 1, portanto passa no 1 também aqui no x, qualquer coisa como isto assim, portanto isto aqui é o eixo dos y, o eixo dos x, 0. E agora, quando eu me aproximo do 1 por valores à direita, a função vai para 0, mas vai para 0 por valores inferiores a 0. Portanto, isto é 0 menos. Okay? E agora, atenção, portanto, 4 a dividir por 0 menos, portanto, 4 a dividir por 0 dá infinito, em particular 4 a dividir por 0 menos dá menos infinito, isto é raiz de menos infinito, só que isto não existe. Portanto, não existem raízes quadradas de números negativos em R e, portanto, a minha resposta é não tem limite. Portanto, este limite não existe. Ok? Pronto, a 19 está feita. Bom, e já estamos então a fazer o exercício número 20, limite de quando x tende para menos infinito de x à quinta mais 4x ao cubo menos 3. Ora, vamos lá então. Substituir o x por menos infinito fica menos infinito tudo à quinta mais 4 vezes menos infinito ao cubo, menos 3. Agora, menos infinito à quinta, uma vez que é uma potência ímpar, isto continua a ser menos infinito. Menos infinito ao cubo ainda é menos infinito, portanto fica 4 vezes menos infinito é menos infinito também, portanto mais menos infinito, menos 3. Menos infinito mais menos infinito é menos infinito e menos 3 continua a ser menos infinito ainda. Portanto, é este o resultado da número 20. Portanto, está feito. Olá, antes de ir aqui só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!